E aí, falando de casos específicos da classe trabalhadora, vamos falar do Brasil, né? Perdi a oportunidade de emprego por não ter dinheiro para ir à entrevista. A designer Raíssa Cardoso, de 28 anos, minha idade, foi eliminada de um processo seletivo após informar a recrutadora que não tinha dinheiro para ir à entrevista. Algumas coisas. Tem empresas que pagam pra você ir, e eu sei que. Aí, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que tem algumas organizações sociais que arrecadam dinheiro pra pessoas poderem imprimir currículo e ir até o lugar. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que isso existe. Tem dinheiro pra tatuagem, mas não tem pra pegar ônibus. Você tá de brincadeira com a minha cara? Você só pode estar zoando. Tô sem paciência hoje. Nem vou perder meu tempo com isso. Se for zoeira, ban. Se não for zoeira, ban. Mas enfim, eu lembro de entrar em contato, né, me deparar com organizações sociais, movimentos sociais, que faziam esse trabalho de ajudar as pessoas a imprimirem currículo e irem até as entrevistas de emprego. Mas eu não consigo lembrar quais, por isso que eu tô perguntando pra vocês. Vamos lá, né? Então, desempregada há 6 meses e afundada em dívidas, Raíssa Cardoso, de 28 anos, foi procurada em junho por uma empresa oferecendo a ela uma vaga de trabalho. Mas o que parecia uma oportunidade interessante se converteu em um constrangimento, devido à inflexibilidade de contratante quando a designer perguntou se poderia fazer a entrevista de forma virtual. Por não ter naquele momento dinheiro para o deslocamento. Num momento de inflação em alta e as rendas das famílias em queda, o processo de seleção de funcionários requer empatia das empresas, segundo especialista em recursos humanos. Requer empatia das empresas, ou seja, requer algo que não existe, né? Empatia das empresas. Ah, não, o momento precisa de que as empresas sejam empáticas. Pelo amor de Deus, né? Isso é o capitalismo consciente que a gente leu mais cedo? Depois de uma etapa de evento de vídeo apresentação, eles me mandaram mensagem. Era um dia de semana no final da tarde. Eu estava ocupada, não consegui ver a mensagem na hora. E eles não esperaram minha resposta, já mandaram um endereço, supondo que eu pudesse ir. Moradora de São Gonçalo, no Rio. Trabalho presencial no município vizinho de Niterói. Eu estava desempregada há 6 meses, devendo contas, cartões e empréstimo. Estava numa situação muito complicada, contando moeda. Então, de um dia para o outro, eu não tinha dinheiro. Eu moro com meus pais. Meu pai é aposentado e minha mãe é esteticista autônoma. E ela também não estava conseguindo muita coisa, então acabou ficando bastante difícil. Ela escreveu: no momento estou sem dinheiro para o deslocamento. E vamos então deixar para uma próxima oportunidade. Eles não ofereceram nenhuma possibilidade de reagendamento. Não quiseram nem me dar um tempinho para poder pedir o dinheiro emprestado. Claro, eu sei que isso aqui é anedótico, a gente evita falar do todo pela parte, né? Mas isso aqui não é incomum, gente. Não é incomum. Procurar emprego é caro, gera despesa. E é um efeito bola de neve, porque quanto mais tempo desempregado você tá, mais fudido você fica. E assim, quando eu me formei, depois dos primeiros 6 meses, eu comecei a procurar emprego. Eu fiquei 6 meses sem achar. Eu procurei 6 meses de emprego e fiquei sem achar. Depois eu achei, trabalhei 3 meses e começou a pandemia. Então assim, é desalento, é desalento. Não, eu sei, e assim, eu tô falando porque deve ter gente que vai falar: ah, como assim ela não tinha, quanto que deve estar a passagem lá? 10 reais e de volta? Ah, ela não tinha 10 reais? Não, não tinha. E aí, lembra disso aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Desempregada há 6 meses e afundada em dívidas. E aí eu separei uma outra notícia pra falar com vocês. Endividamento das famílias bate recorde em julho. O endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras voltaram a subir e bateram recorde em julho, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela CNC. Segundo o levantamento, 78% das famílias brasileiras estão endividadas e 29% estão com contas atrasadas, altas de 0,7 e de 0,5 respectivamente na comparação com junho. O que importa é que isso está em tendência de crescimento. Os números são os maiores desde o início da pesquisa em 2010. Ou seja, desde 2010, as famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas. E aí eu vou falar pra vocês. Quando? É por isso que a gente fala que o capitalismo floresce em momentos de crise, gente. Quando a gente tem uma situação de penúria, as famílias se endividam. Quem se beneficia com dívida? Quem que ganha quando alguém tá endividado? Quando o endividamento cresce, quem que sai ganhando? Banco. E aí vocês não cansam de ver banco tendo lucro recorde? Em crise, banco lucra. Banco sai ganhando. Então, assim, os bancos veem 78% das famílias endividadas e falam: é pouco. Por que não é 100? Tanto as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, quanto as que recebem abaixo desse patamar, viram o endividamento crescer no mês passado. Para os mais ricos, a obtenção de dívidas cresceu 0,8%, enquanto no segundo grupo a alta foi de 0,6%. Já a parcela dos inadimplentes que declararam não ter condição de quitar débitos ficou em 10,7% em julho, acima de junho. Ah, Ian, mas os inadimplentes não vão fazer com que os bancos percam lucro? Não. Não, tá? Não.
Não, porque, assim, os bancos ganham tanto com a dívida, gente, que eles podem ter uma inadimplência imensa que eles continuam saindo ganhando, tá? Isso já é, inclusive, calculado. Banco não é burro e não entra em jogo porque não é pra ganhar. Banco não entra em jogo que não é pra ganhar. Lembrando, e eles vendem as dívidas, tem esse fator também. Lembrando que banco não produz nada, tá? Banco não produz um parafuso, não produz uma barra de sabão e só cresce como poder político e econômico, tá? Existe banco menos pior? Não. Não. Não existe banco menos pior. E o único banco que seria menos pior seria a gente fazer uma revolução brasileira e nacionalizar o sistema bancário brasileiro. Produz sim dívida e fome, é verdade. O Nubank é tão descolado. O Nubank é assim, pô, é crédito fácil pra você que é estudante, endivide-se você também, sabe? Já viram aquele tweet, gente? Que é o cara falando assim, nenhum banco quis me dar um empréstimo e só o Nubank quis. E isso foi um erro, pois estou endividado agora. O Nubank é praticamente uma família, né? O Nubank é a Chili Beans dos bancos. O Nubank é assim, ó. Nubank. Novo é diferente, é top, é moderno. Nubank é diferente, é top, é moderno. E aí, continuando nessa mesma temática, né? Nessa mesma temática de sofrimento da classe trabalhadora, quase metade dos brasileiros faz bico para complementar renda. O famoso bico faz parte da rotina de quase metade da população brasileira. Uma pesquisa do IPEC, em parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis, aponta que 45% fazem trabalhos extra para complementar a renda, o que corresponde a 70 milhões de brasileiros. A pesquisa foi realizada em todas as 5 regiões do país e coletou depoimentos de 2 mil brasileiros com mais de 16 anos de 128 municípios. Faxina, manutenção e marido de aluguel. Quando é necessário arranjar um segundo trabalho, os serviços gerais são os bicos mais comuns para milhões de brasileiros. Nos últimos 12 meses, 13% dos entrevistados fizeram algum tipo de faxina, manutenção ou até serviços de marido de aluguel, conserto ou assistência técnica como instalação de aparelhos em casa. Eu odeio essa expressão marido de aluguel, mas eu não vou entrar nesse mérito. Em segundo lugar, no ranking do estudo, está a produção de alimentos em casa para vender com 8%. É o bolo de pote. A terceira opção mais popular para obter renda extra é anunciar roupas e outros artigos usados para venda, como fizeram 6% dos brasileiros. Ainda de acordo com o estudo, as regiões onde o bico é mais popular são Norte e Centro-Oeste, onde quase 48% da população fez algum tipo de bico. A pandemia teve um impacto direto na estatística de trabalhadores que fazem bico para pagar as contas. É o caso de Marta Regina Cassiano dos Santos, recepcionista e moradora do Morro do Urubu, no bairro da Piedade, zona norte do Rio de Janeiro. Ela viu a faxina nos finais de semana como oportunidade de bancar os estudos do filho pequeno. Imagina, trabalhar a semana inteira e no final de semana trabalhar de novo? 75% dos brasileiros percebem aumento da pobreza e da fome. E o resto tá bem mal informado, né? Conforme a pesquisa, a fome e a pobreza aumentaram visivelmente para 3/4 dos brasileiros. O estudo aponta que 47% dos entrevistados têm visto ou conhecem uma pessoa com dificuldade para comprar comida, enquanto 37% perceberam um aumento da população de moradores de rua. Já 29% relataram ter observado o crescimento de ambulantes. 17% disseram ter notado o aumento de barracos. A percepção do avanço da pobreza e da fome é mais comum entre moradores de capitais e periferias metropolitanas, ou seja, municípios com 50 mil a 500 mil habitantes. Pois é, não tem muito o que comentar, né? Porque a notícia, apesar dela ser bastante declaratória, ela é bastante clara. Essa coisa de marido de aluguel é idiota, porque pressupõe que mulher não faz esse tipo de serviço. O que é, assim, é mentira na prática, simplesmente. Nossa, meu pai é funcionário público, trabalha todo dia, faz bico de 24 horas no fim de semana e é bolsominion. Cara, pra você ver o poder da ideologia, né? Isso é o poder da ideologia. Nunca subestime o poder da ideologia. Ai, ai. E aí, continuando, meio parecido com o tema. E aí, vamos lá. Falando em gasto. Todo mundo mandaram umas 4 vezes essa... Gostaram do meu gesto de 4? Mandaram umas 4 vezes isso lá no Discord. Fiz meus dentes postiços com instruções nas redes sociais. Crise de dentistas no Reino Unido incentiva práticas perigosas. Eu só quero dizer uma coisa. Parabéns, centro do capitalismo. Tá de parabéns, viu? Não consegue fornecer o básico pra sua população, centro do capitalismo. Valeu a pena todo o imperialismo e todo o colonialismo, hein? Vocês conseguem ver que todo o colonialismo britânico, todo o mundo que eles arrebentaram e fizeram sangrar, valeu a pena. Pra própria população do país deles não conseguir ter dentista. Valeu a pena. Tá de parabéns. Assim. Alguns diriam que aplausos, inclusive. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Moradores de uma cidade do Reino Unido onde não há sequer um único dentista do sistema público de saúde britânico, sabe onde tem dentista em sistema público de saúde? No SUS. Disponível para atender novos pacientes, contam como ficaram desesperados até recorreram à criação de dentaduras feitas em casa, seguindo instruções nas redes sociais. Cyberpunk 2022, velho. O cara fazendo dente em casa.
É tutorial de dentadura, mano. O cara vai imprimir a dentadura dele na impressora 3D. Sabe aquele comercial não, aquela propaganda, você não baixaria um carro? Você não baixaria uma dentadura. Você não baixaria uma dentadura. Ian Simpson, o nome do cara é Ian Simpson, de Blackpool, no noroeste da Inglaterra, diz que passou anos tentando agendar uma consulta para um tratamento odontológico. Uma investigação da BBC em todo o Reino Unido não conseguiu encontrar nenhuma clínica no condado de Lancashire que aceitasse novos pacientes do NHS, que é o SUS deles. Simpsons diz ter desistido e que evita sorrir. O NHS England informou que promoveu mudanças recentes para disponibilizar mais recursos e dar suporte. Simpson diz que, frustrado com a longa espera, pretende agora viajar para a Turquia ou Itália para realizar seu tratamento. Não sorriu tanto quanto eu costumava. Isso parte do meu coração. Tentei e tentei. No privado, o orçamento foi de 9.900 libras. Dá pra comprar uma casa no Brasil com isso aqui. O ex-chefe boxeador... o chefe ex-boxeador... Ex-chefe boxeador foi foda. O chefe ex-boxeador acrescenta: tinha dentes lindos e sempre cuidei deles. Oran Hodgkins, de 22 anos, diz que teve que viajar à Irlanda do Norte, sua terra natal, para realizar um tratamento odontológico. O estudante, que tem direito de tratamento gratuito pelo NHS, está com problemas em um dente do siso há meses e sente dor. Ele diz ter tentado o tratamento com 12 dentistas sem sucesso. Apenas um deles ofereceu para colocá-lo em uma lista de espera de 18 meses. É ridículo. Entendo que há atrasos causados pela Covid, mas não conseguir um dentista é inacreditável. Hodgkins conta como é estar desesperado para tratar os dentes a tempo de seu casamento no próximo mês, e agora enfrenta mais voos e faltas no trabalho. Caroline Young diz que teve que recorrer a fazer as suas próprias dentaduras, derretendo plástico de modelagem depois de ver instruções em redes sociais. As coroas que ela havia colocado anteriormente estavam caindo. Young tentou supercola por um tempo, mas agora usa plástico polimorfo, pequenas bolinhas que derretem quando submersas em água quente, e as molda para fazer os dentes postiços. Não é o que eu queria fazer, prefiro ter dentes. Assim, posso sorrir para as pessoas um pouco à distância e não parecer muito esquisita. Houve momentos em que tentei encaixar e não funcionou. Aí choro porque não posso sair. Não posso sair de casa, é desmoralizante. Eu tô trazendo isso aqui, gente. Novamente, a gente viu isso na live sobre políticas públicas de moradia na União Soviética. E lá eu falo sobre como, no Reino Unido, existem mais pessoas em situação de rua do que o Brasil. Nem no centro do capitalismo, nem em países coloniais, nem países que são metrópole, né? Países colonizadores, países imperialistas, a classe trabalhadora tem sossego. O capitalismo não consegue oferecer o básico para a classe trabalhadora nem no seu centro. O Reino Unido é um exemplo disso. A galera não consegue ter acesso a tratamento dentário. As fontes vão estar todas lá no vídeo das políticas públicas de moradia. Mas pesquisa. Pesquisa Homeless Population UK. Vocês vão achar rápido.